A reforma da Previdência, a revisão dos benefícios do INSS são alguns dos assuntos relacionados à aposentadoria que têm deixado muita gente preocupada e ainda com dúvidas. Hoje, o Bom Dia Paraíba recebe o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Dr. Leonardo Gadelha. É paraibano, está aqui em João Pessoa, veio conversar com a gente. E também aqui comigo, nosso colunista, comentarista de direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários, nosso parceiro Paulo Souto, que está comigo toda semana, falando inclusive sobre esse e outros assuntos, vai participar comigo dessa entrevista. Doutor Leonardo, prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Como eu já antecipei, a gente toda semana conversa sobre isso. Há muitas pessoas mandando perguntas e perguntas que muitas vezes Paulo não sabe responder porque o próprio governo não anunciou. Então esse é o nosso objetivo aqui, tentar antecipar um pouquinho essas informações. Eu vou começar perguntando por que o governo ainda não anunciou se vai ou não unificar aquelas alíquotas de quem recebe o INSS, de quem recolhe, por 5%, 11% e de 20%, já que atualmente quem recolhe na alíquota de 20% sobre o salário agora vai ficar tudo igual. Por que o governo não se manifestou ainda sobre isso? Bom, há duas razões. Em primeiro lugar, foi formatado um programa, um conjunto de propostas, ao qual se deu o nome de Reforma da Previdência, que já é um grupo de propostas bastante ousado. O Congresso Nacional tem que se debruçar sobre essas matérias, são matérias de natureza conceitual. É necessário que o Congresso, que é a casa que representa o povo brasileiro, possa discutir um assunto que diz respeito a praticamente todos os cidadãos do nosso país. Assuntos de natureza mais técnica, que dizem respeito à operação, podem e devem ser tratados num segundo instante. Paulo. Da mesma forma, seria a questão do MEI, que hoje contribui para o INSS com 5%. Haveria alteração, porque eles são empresários. Pois é, eu acho que todas essas questões que dizem respeito à alíquota, tratativas com relação à melhora nessas alíquotas, de forma a propiciar um maior nível de empreendedorismo no país, podem e devem ser tratados no outro instante. Eu diria que o conjunto de propostas da reforma da Previdência é um conjunto de propostas que tem como propósito único dar sustentabilidade ao sistema. Ou seja, nós vamos fazer algumas alterações que vão garantir que daqui a 10, 20 ou 30 anos o sistema continue pagando benefícios da maneira como paga hoje, ainda que de forma deficitária, mas com algum tipo de sustentabilidade. Mudanças menores que dizem respeito, por exemplo, a essas alterações de alíquota, podem e devem ser tratadas no outro instante. A reforma prevê que agora a pensão não vai poder ser acumulada com a aposentadoria. Aquele pensionista que contribuiu, essas contribuições serão devolvidas? Como é que vai ser isso? Esse é sempre um tema muito sensível. Em primeiro lugar, o governo tem dito de forma bastante clara que todos os direitos adquiridos serão preservados. Ou seja, quem já faz jus a esse tipo de benefício continuará recebendo. Essas alterações são para as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho ou que estão nele há pouco tempo. Há, claro, uma discussão que precisa ser feita com relação à justiça desse tipo de alteração. De um ponto de vista, há uma conta bastante salgada que vem sendo paga pelo conjunto da sociedade brasileira, porque o déficit do sistema previdenciário ele é bancado por todos os cidadãos de forma solidária, mas há na outra ponta também a necessidade da gente manter um mínimo de equilíbrio de justiça social. Eu tenho certeza que é isso que o Congresso Nacional vai procurar ao longo desses próximos meses. A discussão se inicia em fevereiro na Câmara dos Deputados. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Garantir que a gente dê sustentabilidade ao sistema, mas que a gente não perca a sensibilidade social que é tão importante numa matéria como essa. Presidente, eu vou complementar a pergunta da Patrícia. No caso, uma pessoa que hoje é pensionista, recebe uma pensão por morte e contribui para a Previdência Social, uma pensionista quando já faz 20 anos que ela contribui para se aposentar, ela vai ter direito a acumular os benefícios? Seus direitos estão absolutamente garantidos. O governo tem sido muito claro nisso. Quem já adquiriu determinado direito terá esse direito absolutamente preservado. Olha que ela ainda não se aposentou, ela está contribuindo ainda. Mas já é pensionista. Ela é pensionista e está contribuindo para se aposentar. Portanto, ela já tem o direito como pensionista absolutamente preservado e ela vai receber a aposentadoria na proporção daquilo que for determinado pela reforma da Previdência. O direito que já foi adquirido não será perdido. Pronto. Um servidor público federal hoje que recolhe R$3.000 para a Previdência dele. Existe uma previsão na reforma de que ele vai receber a sua aposentadoria vai ser no teto do INSS, ou seja, hoje é R$ 5.531,31. Eu pergunto, o que ele contribuiu a maior? Porque a contribuição hoje é R$ 608 de um trabalhador. Por exemplo, um diretor de uma indústria só contribui com R$ 608 e alguns centavos. Ele vai ter esse dinheiro de volta? Algumas matérias precisarão ser remetidas para uma regulamentação adicional. É o caso, por exemplo, dessa migração dos servidores públicos. Eu sou servidor público, inclusive, entrei depois de 2012 já sob essa regra nova.
Comigo, obviamente, não houve nenhum tipo de prejuízo, porque eu já entrei sabendo que a regra era essa. O meu teto é o teto do regime geral da Previdência. Para aqueles servidores que entraram no sistema antes de 2012, portanto, que já contribuíam sob a regra anterior, não me parece justo que eles percam o que haviam contribuído. Certamente haverá algum tipo de lei complementar assegurando esse direito para que ele não perca esse valor que foi, durante algum tempo, recolhido aos cofres públicos. É muito bom ouvir isso do presidente do INSS. Muitas pessoas estão realmente... O servidor está apavorado com isso. Está apavorado com isso. Fazer mais uma pergunta agora com relação às pessoas que recebem aposentadoria especial, os deficientes, pessoas com deficiência. Vou explicar mais ou menos para as pessoas em casa entenderem, me corrija se eu estiver errado. Hoje, as pessoas com deficiência terão a redução da idade em 5 anos, no caso da aposentadoria por idade, e na aposentadoria por tempo de contribuição é a redução do tempo. Proporcionalmente, né? 2, 5, 10 anos, conforme o grau de previdência. Alguma previsão com relação a isso? Bom, acho que você está se referindo ao BPC, o benefício de prestação continuada, que tanto beneficia pessoas com deficiência quanto idosos em situação de vulnerabilidade. Num primeiro instante, não há uma alteração com relação à quantia a ser paga, nem a fórmula pela qual essa quantia é oferida, já que essas pessoas não precisam fazer nenhuma contribuição. O que vem sendo discutido é o estabelecimento também de uma idade mínima para isso. Mas eu repito, é necessário que todos os cidadãos paraibanos, nordestinos, brasileiros possam dialogar com seus representantes, com os congressistas, deputados e senadores, porque muitas dessas matérias passarão por algum tipo de refino no âmbito do Congresso Nacional. O grande desafio da Casa Legislativa nesse instante é encontrar um meio termo, que assegure a sustentabilidade do sistema, mas que não permita que a gente perca a sensibilidade social, porque a seguridade social é, antes de mais nada, um grande colchão de proteção da cidadania brasileira. Uma pergunta para a Patrícia é com relação àquela aposentadoria especial aos portadores de deficiência, prevista na Lei Complementar número 142/2003. Se vai haver alguma modificação, porque hoje eles se aposentam com 5 anos a menos de idade e, de acordo com a gravidade de sua deficiência, diminui 2, 6 ou 10 anos. Se vai haver alguma alteração nisso aí? Olha, tem se estudado a possibilidade de estabelecimento também de uma idade mínima, tal qual com o que vai acontecer com o restante dos trabalhadores. Mas eu repito que isso ainda é alvo de discussão, o Congresso Nacional vai se debruçar sobre essa matéria. É muito prematuro tomar qualquer parte da proposta como algo definitivo. Repito que os cidadãos, sejam eles organizados na forma de sindicatos, de entidades patronais, quer sejam individualmente, podem e devem procurar os seus representantes, porque haverá muito espaço para negociação no âmbito do Congresso Nacional. Hoje, a aposentadoria, existe a aposentadoria especial dos professores, aqueles de educação infantil, o ensino fundamental e médio. Vai haver mudança? Esse também é sempre um tema muito sensível. A gente sabe da importância do professor na formação do cidadão brasileiro. O futuro do nosso país depende muito de uma boa formação dos nossos jovens nesse instante. No entanto, para que a gente possa ter algum tipo de equiparação, de equivalência entre todos os trabalhadores, é necessário que essas contas comecem a se aproximar. No primeiro instante, como a Patrícia falou, não há previsão de alteração, por exemplo, com os nossos militares, não há a necessidade de se colocar no mesmo patamar os professores e os demais servidores, mas haverá sim uma suavização dessa regra para que a gente possa, num momento futuro, fazer uma convergência entre todos os trabalhadores brasileiros. Presidente, desde a semana passada a gente está falando aqui da revisão que o INSS está fazendo nos benefícios de quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O INSS pretende também fazer esse pente fino em quem recebe benefício previdenciário rural? Não, num primeiro instante, a medida provisória 767, que é a sucessora da 739, nós iniciamos essa operação ainda no ano passado, no mês de outubro, com a medida provisória 739, que acabou caducando. Não foi votada pelo Congresso Nacional, decaiu, o governo precisou fazer a edição de uma nova medida provisória agora no início do mês de janeiro. Ela tem 2 públicos-alvo, os beneficiários de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, que não tenham passado por uma revisão ao longo dos últimos 2 anos. Então, somente esses 2 públicos serão alvo da nossa operação, que se inicia, inclusive, na próxima semana. Que tenham menos de 60 anos, inclusive. Que tenham menos de 60 anos, certo. Bem lembrado. Por enquanto, nada com relação aos beneficiários Por enquanto, absolutamente rurais. nada. Presidente, hoje, atualmente, os agricultores, nós temos milhões de agricultores, aqueles denominados segurados especiais, que nunca contribuíram com um centavo para se aposentar. Ou seja, quem está pagando a aposentadoria são os segurados urbanos. Eu pergunto, com a reforma previdenciária, esses agricultores segurados especiais vão contribuir? É interessante como todos esses temas são muito sensíveis. Por que a Constituição de 1988 criou esse benefício da aposentadoria rural? Porque a maior parte daqueles que labutavam no campo, especialmente aqui na região Nordeste, não tinha educação formal. Dificilmente poderiam se inserir no mercado de trabalho. Aquilo, então, era um colchão de proteção para que aquelas pessoas contassem com o mínimo para a subsistência sua e das suas próprias famílias.
É, uma vez mais, uma discussão de natureza social. Você está absolutamente correto no que diz respeito ao cômputo das contas. Efetivamente, hoje, um trabalhador rural é obrigado a contribuir com 2,1% daquilo que ofere com o seu trabalho. Na maior parte das vezes aqui no Nordeste, esse trabalho é de subsistência. Então, você está contribuindo com 2,1% de uma receita muito pequena. É claro que isso não tem o impacto necessário para dar sustentabilidade ao sistema. Por outro lado, nós somos uma sociedade e a gente não pode deixar os nossos irmãos para trás. Um benefício como esse tem esse condão, o de garantir um mínimo de dignidade para todos os brasileiros. Não é uma discussão fácil, o governo federal tem essa consciência plena, mas acredita que a gente pode evoluir nesse campo, fazendo uma discussão, por exemplo, estabelecendo uma contribuição um pouquinho maior. Acho que num determinado instante essa equivalência ocorrerá, mas talvez nós ainda estejamos um pouquinho distantes desse momento, porque precisamos manter essa sensibilidade social. É um período de transição, talvez, Sem né? dúvida. Provavelmente. Presidente, já que uma das bandeiras do atual governo é exatamente essa reforma da Previdência, está sendo feito um esforço imenso, por que o governo preferiu extinguir o Ministério da Previdência exatamente e colocar o INSS no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário? Talvez não fosse mais prático, mais viável, colocar no Ministério da Fazenda, por exemplo, que é onde está o E-Social, que vai centralizar muitas informações dos patrões a partir de agora? Esse desenho institucional, Patrícia, poderia inclusive ser válido, mas eu penso que o Ministério do Desenvolvimento Social tenha um projeto um pouco audacioso. Ele pode vir a ser o órgão que congregue todas as políticas sociais executadas pelo governo federal. E acho que foi isso que o presidente Temer vislumbrou. A nomenclatura, o ministério ao qual o INSS está vinculado, tem pouco problema, pouca dificuldade, desde que quem esteja conduzindo esse ministério tenha esse tipo de sensibilidade, compreenda a magnitude, a grandeza do Instituto, o Instituto que paga benefícios para 33 milhões de brasileiros, que tem mais de 36 mil servidores e que tem uma dinâmica própria. Isso nós encontramos no Ministério do Desenvolvimento Social. Eu repito, acho que do ponto de vista institucional, o grande objetivo ao associar, ao tornar a nossa autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, é dar um recado claro à sociedade, que nós talvez tenhamos um órgão que possa congregar todas as políticas sociais e isso trazer sinergia, fazer com que esses programas sejam mais ágeis, mais precisos, ou seja, cheguem a quem efetivamente deles necessita, e que também tragam algum tipo de economia para os cofres públicos. Mas o que eu achei interessante na extinção do Ministério da Previdência é que ainda continua o site na internet, com toda a matéria previdenciária, previdência.gov.br. Continua lá. Essa é uma falha que nós vamos corrigir muito rapidamente. O INSS já estará, dentro de poucos dias, com o seu site no ar, prestando todas as informações, inclusive com novidades. Nós estamos lançando agora o Meu INSS, que é uma central de serviço que permitirá ao cidadão brasileiro fazer consultas pela internet. Pronto. Presidente, o governo mesmo, esta semana eu li até uma reportagem, não lembro bem o jornal, onde o presidente Temer fala que a aposentadoria dos militares hoje representa 44,8% do déficit da Previdência dos servidores da União. E olha que esses militares são apenas 1/3 dos servidores públicos. Por que eles estão fora desta reforma? Qual o motivo? Bem, será que vai ser penalizado só o servidor civil? Porque isso é penalização. Até você me dá a oportunidade de fazer uma pequena ressalva, o INSS está na ponta final do processo. Nós operamos, nós manejamos o sistema previdenciário. A formulação da política está a cargo da Secretaria de Previdência, que está sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda. Eu acho que existem especificidades no serviço dos nossos servidores militares. É claro que essas especificidades precisam ser levadas em consideração. Mas o presidente Temer também já sinalizou que, num momento por vindouro, haverá uma proposta específica para os militares. Talvez eles não tenham sido incluídos no bojo da matéria, porque é, sim, uma classe bastante numerosa e com aspectos muito característicos, muito próprios, muito particulares. Talvez seja necessário que a gente se debruce sobre o tema de uma maneira um pouco mais tranquila, com mais tempo, com mais calma, para criar uma proposta específica que possa atender os anseios da sociedade e preservar também os direitos dos militares. Presidente, por último, eu quero lhe fazer uma pergunta que é quase uma pergunta pessoal, uma avaliação do senhor, uma curiosidade até minha, enquanto contribuinte que sou, e acredito que muitas pessoas que estão em casa também. O senhor acha que a forma como essa reforma chegou ao Congresso foi avaliada em primeira instância muito rapidamente pelo relator e está gerando tantas dúvidas, até porque a gente sempre tem que dizer aqui, o governo não anunciou isso, o governo não disse como será isso. Será que essa forma foi a mais correta, a mais prudente, diante dessa realidade brasileira que a gente está vivendo hoje? Patrícia, no âmbito do Congresso Nacional, a única coisa que houve foi a avaliação da constitucionalidade da matéria. A CCJ se reuniu no mês de dezembro e avaliou a constitucionalidade, ou seja, se aquela matéria tinha condições de tramitar. A partir de fevereiro é que os congressistas se debruçarão sobre o mérito da matéria, sobre cada um desses detalhes. Exatamente.
E eu acho que é muito importante a gente perceber que talvez até estejamos recobrando um papel importante do Congresso. O Congresso é a casa do povo, são eles que precisam fazer essa discussão, até porque eles têm maior proximidade com a cidadania brasileira. Acho que é muito importante que a matéria esteja em discussão. Se nós queremos que a Previdência exista daqui a 2 ou 3 décadas, é preciso que a gente faça alguns tipos de reformulações agora, e nada melhor do que fazer essa discussão no Congresso Nacional. Acho muito bom e fico muito honrada que essa discussão esteja também aqui no Bom Dia Paraíba. É um prazer recebê-lo. Muitíssimo obrigada. Estamos de portas abertas aqui para quaisquer esclarecimentos. Eu que agradeço. Paulo, obrigada mais uma vez pela parceria. Terça-feira da semana que vem a gente está aqui respondendo as dúvidas das pessoas. Previdenciárias dos nossos telespectadores. Exatamente. O que tiver ao nosso alcance é a nossa informação, é a nossa missão passar para quem está em casa. Bom trabalho, viu, presidente? Obrigado. Paulo, até terça-feira, se Deus quiser. Até lá. Um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado.